Sim. E eu tinha dito ao Senhor assim, acabou a palavra, né? Oramos, e eu disse, Senhor, na hora que nós estávamos de joelho, orando, eu disse, Senhor, se o irmão abrir a oração, que seria impossível, irmãos, seria impossível ele abrir de novo para a liberdade. Eu disse, Senhor, se o servo de Deus abrir de novo a oração, a liberdade, der liberdade para mim falar, eu vou falar tudo que o Senhor mandar. Pensando que não ia se abrir, que não ia abrir, que o irmão não ia dar liberdade. Acabou a oração, o irmão olhou. As irmãs, têm alguma coisa para falar? Aí olhou para mim e disse, irmã Isabel, assim, Deus tem revelado alguma coisa para a irmã? Aí eu disse, Deus seja louvado, que é assim que a gente abre. E Deus falou tudo. E aquele jovem me olhava com tanto ódio no olhar dele. E eu baixei a cabeça e continuei falando. E tudo o que Deus mandou eu falei, irmãos. É interessante quando... Ontem eu li essa palavra. Ontem eu li uma palavra que Acabe fez uma aliança com Josafá. E nessa palavra, o Senhor deixa explícito que colocou um espírito de mentira na boca dos profetas. E ali foi a visão que Deus deu a Mica. E ali todos os profetas diziam a Acabe, vai que Deus vai ser contigo. Deus vai te entregar Ramote de Gileade nas tuas mãos. E aquilo era mentira, era engano. E Mica falou o que o rei queria ouvir. Muitas das vezes, quantas das vezes a gente é oprimido, Deus manda a gente fazer algo, mas a gente não consegue. Porque a gente não sabe como a pessoa vai aceitar, vai receber o que Deus tem. Acabe não aceitava a vontade de Deus, porque ele já tinha feito o que era mal aos olhos de Deus. Irmãos, e ali Deus mandou falar. E como eu li ontem, e hoje está fazendo sentido, eu não esperava que Deus ia tomar essa linhagem. Não esperava. Mas meu Deus. Mas quantas vezes a gente fala alguma coisa de Deus? A gente fala do propósito que Deus tem na vida daquela pessoa e ela não recebe. Ela não recebe. Por quê? Porque se acostumou que a pessoa vai chegar e vai dizer, olha, Deus te ama, independente do que tu faça. Realmente, Deus ele nos ama, independente do que a gente faça. Como a palavra de Deus fala, Ele ama o pecador, mas não ama o pecado que é cometido. Então ele vai te amar, ele vai me amar, independente do que eu fizer, independente do que você fizer. Porém, ele quer que a gente também o ame. E quando a gente ama, a gente obedece. A gente demonstra.
o amor, sabe? Eu costumo dizer que o amor, ele é um jardim. Ele é um jardim que todos os dias você tem que ir lá, você tem que regar, você tem que cuidar. Se tem uma folha que tá seca, você tira para que o seu jardim fique sempre bonito, sabe? Então, assim, pessoas que estão aqui, que vão ver esse vídeo, quando Deus mandar algo para ti, recebe. Pergunta: Deus, és tu que está falando comigo? Porque o que eu precisar fazer, Senhor, o que eu precisar mudar, eu vou mudar. Porque eu amo o Senhor. Não era pretensão minha falar nada de Deus, porque eu fico assim. Eu choro, depois se agrava a minha alergia. Minha não, né? A alergia que está em mim. E ele não recebeu. E esse jovem não recebeu o que Deus mandou para ele. E alguns irmãos que estavam ali naquele momento disseram, inclusive o meu esposo, gente, disseram assim: olha, como a palavra falou, há tempo para todas as coisas. E este não é um tempo de conselho. Menosprezaram por eu ser pequena, por eu estar começando a minha caminhada. E eles já estavam há mais tempo, sabe? E não é tempo desse conselho. Não é tempo desse conselho. E eu olhei assim, do jeito que Deus me mostrava. Do jeito que Deus me mostrou. E eu só queria sair dali. Eu só queria me embora. Só queria me embora para minha casa, onde eu estava protegida, onde eu achava que eu estava protegida. Acabou essa visita. Todo mundo continuou com a cara feia pro meu lado. E dessa vez já não foi só a família. Todo mundo já me julgando porque eu estava falando algo que não era para me falar. Eu jamais vou abrir a minha boca para falar algo. Se Deus não abrir a minha boca, eu não vou abrir. Porque eu não quero de maneira nenhuma que a mão de Deus sobre mim. Eu quero estar na palma da mão do Senhor. Eu não quero morrer em cima de mim. Porque quando você faz algo que não foi Deus que mandou, Deus não está naquele negócio. Quando a gente faz algo da nossa própria vontade, Deus não está ali, gente. Então eu jamais vou falar algo que não é Deus que está mandando. Sabe? E ali se passou-se o tempo. E este pai deste jovem dizia que ia me bater. Ah, porque na hora que aparecer na minha frente, eu vou bater, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou... E Deus, eu estava aqui na minha casa. E Deus disse assim para mim: vai lá. Eu disse: não vou, Senhor. Me perdoa, mas eu não vou. Esse homem anda dizendo que vai me bater. Uma coisa é eu estar na minha casa e ele me agredir. E outra coisa é eu ir à casa dele. Então eu não vou, Senhor, me perdoa. Pedi muito perdão a Deus. E eu não fui. Passou-se muito tempo. Passou-se uns 6, 7 meses. Deus manda um irmão de longe e chega aqui na nossa casa. E esse irmão diz assim para nós: não te preocupa, vai vir te pedir perdão. Não te preocupa, Deus vai resolver todas as coisas.